Boa tarde, galera, tudo bem? Rapaz, eu sempre quis ser anunciado desse jeito, Dr. Augusto Gomes Teixeira da Cruz. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Confesso que é uma responsabilidade imensa e ainda mais encontrando tantos rostos comuns que a gente conhece aí na nossa trajetória, na carreira, dando aula, nas mídias sociais. E hoje a proposta foi trazer para vocês o cenário e a transformação do encaixe da fisioterapia respiratória. Tem umas luzes bem fortes aqui, eu não consigo ver muito o rosto de vocês, mas dá para ver um pouco da mão. Deixa eu só... Opa, melhorou muito. Deixa eu só perguntar para vocês aqui, quantos aqui ainda são estudantes? Uau! Temos aqui um grande público. Graduandos? Pós-graduandos? Beleza. Na hora que eu falei, todos os estudantes, graduandos, 3 pessoas levantaram a mão. Alguém ainda está no ensino médio? Brincadeira, gente. Bom, meu nome é Augusto Cruz, tá? E eu atuo na área de fisioterapia hospitalar, fisioterapia respiratória, atenção pulmonar, já há quase uma década. E fala assim, o professor de fisioterapia respiratória dá palestra tossindo, é mais ou menos assim que a fisioterapia segue, né? Então, a proposta para vocês é a gente tá falando sobre o que foi a fisioterapia respiratória e o que ela pode vir a ser nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso que eu pontuei, principalmente, o nome como o quebra-cabeça do impacto clínico. Quem aqui está na faculdade pode ter se deparado com a disciplina de fisioterapia respiratória, pneumologia, e ficou desesperado. E quem já se formou sabe que na época não era uma coisa muito fácil. O professor falou de pico, platô, ventilação, pulmão, fluxo, tosse assistida, e aí no estágio eu tenho que aprender a aspirar, e um monte de coisa, e a gente começa a entender que, na verdade, a fisioterapia respiratória ela tem uma abrangência muito grande, entretanto, com um foco exclusivo dentro do impacto clínico desse paciente. Bom, vamos iniciar rapidamente. Todo mundo aqui já brincou de quebra-cabeça, né? Tranquilo, quebra-cabeça, exceto aqueles quebra-cabeças de 8.000 peças, 3D, que você forma a Torre Eiffel. Eu nunca consegui formar nada parecido com aquilo. Só que a montagem de um quebra-cabeça exige uma certa destreza, cautela, tempo, paciência, onde, inicialmente, eu preciso interpretar exatamente quais são as peças que estão disponíveis diante da minha mão. E após isso, eu me deparo com essa cena, onde eu não consigo saber ao certo qual é a imagem que vai se formar, aonde essa peça vai ser encaixada, como ela deve ser encaixada, quando ela vai ser encaixada, e vocês todos vão concordar comigo, todo mundo começa pela borda. Porque não tem erro, é só ir no cotovelo lá, eu já sei onde tem as 4 pontas, e a partir daí eu começo a montar. E essa montagem do quebra-cabeça, ela exige também um encaixe perfeito, onde as peças se completam, para, ao final de tudo, a gente ter uma imagem esperada dentro desse desenho. E se eu encaixo uma peça no lugar errado, ou se eu encaixo uma peça que não é a peça desse quebra-cabeça, a minha imagem não fica da forma como eu esperava. Tá bom, Guto, o que isso tem a ver com fisioterapia respiratória? A fisioterapia respiratória é uma profissão que, se nós pautarmos aí a história baseado no início da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, temos, no mínimo, 33 anos de atuação. E é claro que nós sabemos que isso acontece há muito mais tempo. Nós estamos comemorando hoje 50 anos da nossa profissão. 50 anos da fisioterapia, 50 anos da terapia ocupacional, 50 anos daquela profissão que vocês viram que recentemente saiu numa matéria norte-americana, como a profissão mais gratificante, uma das profissões que geram a maior felicidade entre os profissionais. Antes da gente continuar, quem me conhece das mídias sociais sabe que eu gosto de fazer umas graças, né? Faço umas paródias, faço uns negócios meio bizarros. E às vezes você está pensando, nossa, ele é tão mais gordo pessoalmente. É claro que eu vou colocar só a foto do meu rosto na foto na internet. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa sobre os 50 anos da fisioterapia, né? E aí eu não consegui fazer muita coisa, porque minha filha nasceu há 19 dias, e quando eu tentava montar uma estrofe, ela chorava. Eu falei, a música deve estar horrível. Mas deu para fazer o refrão, tá? Gente, desculpa. Eu me mudei para Campinas recentemente, mas antes de mudar, eu morava num bairro aqui em São Paulo, bem tranquilo.
um bairro que não tinha nenhuma preocupação, e vocês mesmos vão confirmar, que é o bairro do Capão Redondo. Não entendi. E eu morava no Capão Redondo, e lá no Capão Redondo a gente não consegue escutar muito Roberto Carlos, né? Lá o especial de fim de ano é do MC Rodolfinho. Então, quem conhece aí a nova música que está bombando na periferia, do Kevin ou Chris, que eu achava que eram duas pessoas, eu descobri que é uma só, tem aquela música Evoluiu, né? E a fisioterapia evoluiu em 50 anos. E eu criei um refrãozinho bem simples, tá? Fala assim, ó: evoluiu 50 anos dessa profissão pelo Brasil, dando assistência neo-adulto e infantil. Eu sou o físio. Vamos fazer mais uma vez? Ó, vamos lá, galera. Que isso, obrigado, gente. Ó, de novo, hein? Faz assim, ó. Evoluiu 50 anos da profissão pelo Brasil, dando assistência neo-adulto e infantil. Eu sou o físio. Beleza? Só isso que eu consegui. Minha filha não deixou fazer o resto. Depois eu tento lançar o resto na internet, tá, gente? E a fisioterapia respiratória também evoluiu. Essa montagem do quebra-cabeça também evoluiu. E quando nós pensamos em fisioterapia respiratória, o primeiro impacto que os outros profissionais têm é que nós somos o capitão saturação. Nós somos o capitão físio, o paciente está hipoxêmico. E vem o fisioterapeuta com jaleco privativo e fala: não temas, eu resolverei. E muitas vezes pode ser o oxímetro que está mal posicionado, e a gente resolve isso em 2 segundos e se torna um verdadeiro herói. Só que a evolução da fisioterapia não deixa de lado essa nossa característica de heróis da clínica, ok? Entretanto, ela acaba permeando por outras vertentes da profissão. E vocês vão concordar comigo que essa situação aqui é muito chata, e ela é muito comum, onde no hospital o paciente está com fraqueza muscular adquirida na UTI e ninguém fala nada. O paciente está com polineuropatia do doente crítico, ninguém fala nada. O paciente tem déficit de equilíbrio, ninguém fala nada. Mas vai o paciente dar uma tosse produtiva. Rapaz, o nome físio brota das entranhas da equipe e fala: físio, o paciente está secretivo. E a gente entende que isso acabou sendo, muitas vezes, esse insight clínico, a via de acesso à nossa atuação da fisioterapia respiratória. Mas nós vamos entender o quanto que este insight funcional hoje faz parte da transformação e da evolução da fisioterapia respiratória. Só continuando besteira, eu estava pensando na paródia como a saturação começar a descer, mas deixa quieto. Prometo que eu vou continuar fazendo isso em casa. Então a gente pensa, pô, todo mundo quando está na faculdade quer comprar 2 coisas, um Littmann e um oxímetro. Então, eu quero ter um Littmann, eu quero ter um oxímetro de pulso, um oxímetro de dedo. E isso vem muito do nosso conhecimento clínico e da nossa necessidade e gozo em nos sentirmos importantes para a vida do paciente. E isso não foi perdido. Não somente isso, mas análise de gasometria arterial, não coleta, tá, gente? Eu não estou falando para vocês coletarem, mas análise da gasometria arterial, a remoção de secreção, a expansão pulmonar, a ventilação mecânica invasiva, não invasiva, enfim, a correção de assincronias, a minimização da perda de força muscular relacionada à grande internação do paciente na unidade de terapia intensiva e a exposição da polineuropatia do doente crítico. Mas tudo isso é clínico, clínico, clínico. E a nossa profissão, por fundamento, foi pautada em funcionalidade. Todo mundo aqui na faculdade estuda 4, na minha época eram 4, né? Desculpa, gente, mas hoje em dia 5 anos, sobre funcionalidade. Força muscular, amplitude de movimento, o impacto que essa funcionalidade tem sobre a postura do paciente, dor e outros aspectos. Então, a ideia principal que nós temos aqui é pegar o insight clínico, pegar a minha raiz funcional e transformar isso em uma única profissão. Uma profissão onde a minha atuação funcional tem impacto clínico. Se a gente fizer um comparativo com o que acontece no mundo, em alguns países pelo mundo, as profissões são distintas, onde existe um terapeuta respiratório e o fisioterapeuta responsável pela mobilização. É claro que o terapeuta respiratório faz muito mais coisas que nós fazemos
na nossa fisioterapia respiratória. Eles prescrevem inalação, participam da intubação orotraqueal, coisas que não são da nossa competência no Brasil. Mas no Brasil a gente sabe que grande parte disso está introduzida em uma única profissão, a fisioterapia, onde eu nunca posso esquecer do meu paciente funcional e nunca posso esquecer do meu paciente clínico. E aí eu me deparo de novo com essa cena. Peças de um quebra-cabeça que estão espalhadas, mas que se de forma inteligente eu conseguir juntar, eu vou ter um cenário, uma imagem extremamente linda e que vai mostrar, não somente para o paciente, para a equipe, para a operadora de saúde, para o serviço qual eu sou contratado, que essa imagem traz um resultado de um impacto clínico e financeiro favorável, aumentando assim os créditos da nossa profissão, aumentando assim, consequentemente, aquilo que a gente recebe no final do mês. Então, nós estamos passando por esse momento. A comprovação do impacto clínico e financeiro dessa característica funcional com a preocupação clínica em ambas as atuações. Historicamente, a fisioterapia respiratória teve um grande passo em 1994. Eu acho que esse passo, historicamente, foi um dos maiores dados no mundo, que foi a primeira conferência do Consenso de Lyon de fisioterapia respiratória, onde grandes pesquisadores do mundo se juntaram para definir quais eram as técnicas a serem utilizadas, técnicas de remoção de secreção, quais eram os tipos diferentes, técnicas de expansão pulmonar, que hoje muitos de vocês ouvem nas universidades, muitos de vocês ouvem nos ambientes hospitalares, nos centros de reabilitação pulmonar e também nas redes sociais. Só que após o Consenso de Lyon, muito foi se discutido na literatura sobre a real efetividade de algumas técnicas. Então, por exemplo, a tapotagem, que eu adoro falar nas minhas mídias sociais, é uma técnica que já é muito questionada e a literatura científica mostra como uma técnica que a mão humana não consegue alcançar a frequência mínima para se estimular o tixotropismo, aumentando a fluidificação do muco. Então, é uma técnica que, mesmo que exposta e definida no Consenso de Lyon, hoje, com as atualizações científicas, é algo que não é mais recomendado. Outras técnicas entram numa polêmica. Será que elas funcionam? Será que elas são seguras, como a hiperinsuflação manual? Gosto muito desse estudo experimental da professora Tatiana Ortiz, publicado em 2013, onde ela avaliou a forma como os profissionais realizavam a hiperinsuflação manual, depois ensinou esses profissionais a realizarem a técnica da forma como ela realmente era e avaliou variáveis de pressão e fluxo, para entender se o objetivo da técnica, que era promover remoção de secreção, de fato era efetivo. E são polêmicas que são levantadas ainda hoje. Outra polêmica muito grande, o inspirômetro de incentivo, será que é algo que de fato traz o grande benefício para o paciente? Sim, não. Essa meta-análise publicada em 2015 compara que o inspirômetro de incentivo tem a efetividade da expansão pulmonar tanto quanto a inspiração profunda. Entretanto, outros estudos já trazem a evidência sobre o impacto sobre o treinamento muscular respiratório. E um outro estudo publicado esse ano também fala que, se o objetivo for bem traçado dentro da boa proposta baseada na condição funcional do paciente e não no diagnóstico, isso pode ter um bom efeito. Dúvidas, questionamentos, coisas que são levantadas nas mídias sociais, dividem as pessoas em dois times, né? O time Capitão América e o time Homem de Ferro, e ninguém sabe ao certo para que lado eu vou, e a gente sabe que no final todo mundo está lutando pela evidência científica e a garantia e valorização da nossa área. Voltamos para onde? Quebra-cabeça desmontado, eu tenho técnica, mas elas não se encaixam, como que eu consigo transformar isso numa imagem? E aí eu venho nesse cenário. A terapia respiratória, os recursos que eu tenho para utilizar a terapia respiratória, as abordagens que culturalmente são realizadas há muitas décadas no Brasil e os aspectos de funcionalidade. Agora, a ideia principal é, assim como no mundo, essas duas profissões distintas realizam esses procedimentos e no Brasil, esses procedimentos são competência ou fazem parte de um compartilhamento de conduta do fisioterapeuta, nós, fisioterapeutas, precisamos entender qual é a correlação e como eu consigo potencializar o meu resultado interligando
as duas atuações e as duas áreas de contato. E quando eu penso em funcionalidade e terapia respiratória, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a cinesioterapia respiratória. Vamos lá, seu fulano, puxa o ar e levanta o braço. Solta o ar e abaixa o braço. Agora vamos fazer em 2 vezes, Casas Bahia. O negócio é prestação mesmo, tá? Vamos lá, 3 vezes, 4 vezes, no boleto, no cartão, como o senhor quiser. Levanta esse braço. Levanta a sobrancelha. Puxa o ar bem fundo, segura. E muitos de nós, e eu confesso que eu já realizei esse tipo de atividade, observavam ou tinham a percepção de que o movimento de membros superiores auxiliava na expansão da caixa torácica, gerando assim uma alteração dos volumes pulmonares. Mas, galera, desculpa, eu não queria chatear vocês. A literatura científica fala que, realmente, eu mudo o diâmetro da caixa torácica, principalmente nas regiões superiores, mas não muda volume. Não muda volume. Então, se a indicação da utilização do membro superior é para gerar um volume corrente muito maior, o objetivo não foi alcançado. Ainda assim, vale lembrar que a movimentação dos membros superiores de flexão ou abdução de ombro acima de 90 graus gera uma hiperlordose da coluna lombar. E essa hiperlordose exige a contração dos pilares diafragmáticos. Então, eu perco um pouco da efetividade e de uma porção de apoio muscular inspiratório para mobilização de membros superiores. Então, essas técnicas muito utilizadas parecem que não necessariamente podem ser boas indicações. E aí você está assim, caramba, ele está falando isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, o que eu vou fazer? E muito nas mídias sociais as pessoas perguntam, Guto, você fala que um monte de coisa não funciona. O que funciona? E a palavra é fisioterapia. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu preciso utilizar a fisiologia ao meu favor. Se a minha contração voluntária, mesmo que auxiliada com os membros superiores, de forma profunda, não consegue aumentar o volume corrente de uma forma relevante para o meu resultado, eu tenho que usar o tronco encefálico ao meu favor, gente. O estímulo que sai do grupo respiratório dorsal, grupo respiratório ventral, grupo respiratório pontino, tem que estar ao meu favor para potencializar a expansão do pulmão. Seja para expandir alvéolos e otimizar a área de troca, seja para aumentar o volume inspiratório para gerar um fluxo ex maior e remover a secreção. Por que o paciente que deambula, começa a tossir desenfreadamente, remove mais secreção do que eu que estava fazendo vibrocompressão? São coisas que muitos anos nos perguntamos e hoje nós temos essas respostas. Eu consigo melhorar volume através da prática da boa atividade física. O livro Fisiologia Respiratória, do John West, fala que na atividade física de alta intensidade, o volume corrente de um paciente pode aumentar de 3 a 5 vezes. É muito volume corrente, gente. E esse volume corrente consegue alcançar regiões alveolares que, de forma simples, eu não consegui alcançar. Esse volume consegue gerar um fluxo expiratório para remover o muco numa região distal que, com uma manobra simples, eu não conseguia remover. Então, eu tenho que pensar como que o meu paciente, como que a fisiologia pulmonar, como que o tronco encefálico vai me auxiliar e potencializar a minha ação. E a primeira sugestão que eu faço para vocês é fisioterapia. Deambulem, levantem, saiam da cama, desenferrujem. WD-40 nas articulações, gente. Vamos tirar esse paciente do leito, porque somente a atividade física de moderada para alta intensidade vai trazer o resultado que eu preciso. Só que não é sair da cama, oi, seu fulano, tudo bem? Você tem quantos filhos? Ah, eu tenho 2. Aí o fisioterapeuta cansa, né? Imagina eu deambulando com o paciente, gordão desse jeito. Eu ando até a porta da UTI e já estou em insuficiência respiratória. Aí eu coloco uma VNI no meu rosto e volto com o paciente fazendo VNI em mim. Então, eu conduzo esse paciente que nem cansou. Então, meu objetivo não foi alcançado. Com isso, eu preciso entender que a minha atividade ela tem que ter uma certa intensidade. E essa intensidade pode ser graduada de forma simples. Escala de percepção de esforço de Borg. Simples, tem uma adaptada de 0 a 10. Leve esse paciente para um cansaço, leve esse paciente para o esforço. Conduza esse paciente a uma situação onde o músculo respiratório de fato será exigido.
Ai, Guto, mas ele está em insuficiência respiratória. Então, é claro que não é um bom momento. É claro que nós precisamos pensar na estabilidade ventilatória para que esse paciente tenha um bom resultado. Tem um grande amigo meu, fisioterapeuta, que ele conta uma história que certo dia ele chegou no leito do paciente e o paciente tinha um espirômetro de incentivo do lado. Na verdade, o paciente estava fazendo o catéter nasal a 2 litros por minuto, saturando 87%, realizando o espirômetro de incentivo. Ele chegou e falou: ô, seu fulano, tudo bem? Sou fisioterapeuta. Aí o paciente falou assim: ah, já estou fazendo as bolinhas. As bolinhas, né? Enfim. Aí ele falou: não, vamos fazer uma outra coisa. Ele pegou o paciente, colocou um cilindro num carrinho para conseguir se transferir esse paciente e foi deambulando com esse paciente pelo corredor. Após uma deambulação que levou o paciente a um Borg 6, ele também graduou a frequência cardíaca de acordo com a fórmula de Carbonen. Esse paciente voltou para o leito com 2 litros por minuto, saturando 99%. Quando ele tirou o oxigênio, o paciente em ar ambiente estava saturando 94%. Ele agradeceu o paciente, apertou a mão do paciente e no final, quando ele estava saindo do quarto, o paciente falou: e as bolinhas? Você não vai fazer? Então, olha como muitas vezes o paciente ele é instruído erroneamente por nós mesmos, pensando que a deambulação não faz parte de um conceito de terapia respiratória. Muitos de vocês talvez já se depararam no hospital do colega virar, porque o colega não conhece, de fato, não é uma maldade dele, de falar assim: você só vai andar com o paciente? Você não vai fazer físio? Oi? Mas só andar? Eu falei: só andar, meu paciente estava malzão até agora. Só andar. E a caminhada, de fato, com um bom objetivo, tem grandes resultados. Se eu quiser usar a escala de Carbonen, principalmente a fórmula de Carbonen, perdão, eu acho que é a melhor forma da gente graduar o esforço, eu uso uma frequência cardíaca alvo de treinamento para saber que meu paciente só vai ter o resultado se ele alcançar aquele objetivo. É claro que eu tenho que levar em consideração outros fatores, mas sim, colocar o oxímetro de pulso, ou hoje em dia já existem monitores portáteis, manter a monitorização no tórax do paciente para saber qual a frequência cardíaca que esse paciente está chegando. Né? Será que ele de fato está sendo levado ao esforço? E aí tem o resultado que eu espero. Aí eu consegui expandir o pulmão, aí eu consegui remover muco, aí eu consegui ter impacto sobre as minhas capacidades pulmonares. Essa é a transição. É claro que eu não posso ignorar tudo aquilo que a gente viveu. Existem técnicas que sim são eficazes, existem pacientes que não conseguem sair do leito, existem situações onde é necessário a minha abordagem, mesmo que as manobras não sejam tão efetivas quanto o volume pulmonar gerado pelo exercício. Só que eu não consigo colocar o paciente na atividade física. Então, eu vou ter que lançar mão de algumas técnicas. Vou ter que fazer um aumento do fluxo respiratório, vou ter que fazer um PIP-ZIP, vou ter que fazer um air staking, vou ter que utilizar aquilo que fundamentalmente foi a minha profissão. Só que o principal objetivo é melhorar a função pulmonar. Posso falar um negócio? Depois da penicilina, vou falar uma heresia, desculpa, professor, é só um exagero, que eu sou muito exagerado. O oxigênio foi considerado por muitos como a salvação da humanidade. Infartou? Oxigênio. Teve um AVC? Oxigênio. Teve um TCE? Oxigênio. Passou na porta do hospital tossindo? Vamos colocar um oxigênio nesse paciente? Nem é paciente, código laranja, vamos colocar um oxigênio? Porque as pessoas pensavam que, se o oxigênio é uma principal fonte de produção de ATP, nunca é demais ofertar. E hoje a gente sabe que isso não é realidade. E nós participamos ativamente da otimização da função pulmonar para a redução da necessidade do oxigênio. Ainda mais porque a gente sabe que a utilização do oxigênio de forma indiscriminada é extremamente nociva. O professor Derek Shule, no ano passado, publicou essa meta-análise, onde 25 estudos evidenciaram que a grande utilização de oxigênio de forma indiscriminada aumentava a mortalidade. Utilizar oxigênio de forma indiscriminada aumenta a mortalidade hospitalar em 30 dias a longo prazo. Então, não é assim, vamos dar oxigênio porque o oxigênio é cheiroso, porque o oxigênio é bom. Não, isso é nocivo. Então, se eu consigo, através de toda essa junção
de elementos e conceitos profissionais, otimizar a função pulmonar para necessitar da menor quantidade possível de oxigênio, a primeira coisa que eu faço é expor o meu paciente ao menor risco. Então, eu exponho o meu paciente ao menor risco do oxigênio, fazendo com que a taxa de sobrevida dele aumente. Segundo, eu gero mais lucro para o serviço, pela utilização menor de fluxo de oxigênio. E se eu gero mais lucro para o serviço, se minha indicação, os meus indicadores souberem expor isso da melhor forma possível, eu consigo reverter isso em investimento para a minha equipe. Eu consigo reverter isso em aumento do repasse da operadora de saúde. Eu consigo reverter isso em aumento de salário para a minha equipe. Então, é todo mundo junto, a equipe engajada no impacto clínico, a gestão engajada na boa exposição desses indicadores, com o objetivo principal de aumentar não somente as vias de segurança do paciente, mas também aumentar a valorização da equipe dentro do próprio serviço. É mostrar o serviço, é mostrar o resultado e reverter isso naquilo que a gente tanto espera. Ninguém aqui faz faculdade para ganhar pouco. Ninguém aqui faz faculdade para jogar os boletos para cima, pegar 2 e falar, vou pagar só esses esse mês, porque eu não consigo pagar todos. Não é assim que a gente estuda. A gente tem que pensar. Existem formas de aumentar a nossa condição financeira? Existem formas de aumentar o repasse da operadora? Existe forma de aumentar o nosso salário? Sim. Como? Mostrando resultado. Mas resultado concreto, gente. Não é melhorando a saturação de oxigênio de 89 para 91. Para o paciente isso é ótimo. Para o técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, isso é maravilhoso. Mas a gestão hospitalar não está vendo o que isso está acontecendo. Está lá só na sua evolução. E o indicador? Quantos litros por minuto os pacientes na UTI utilizavam em média há 2 anos? Como que os meus protocolos e a minha mudança de cultura de terapia respiratória hoje conseguiu reduzir essa média do consumo? Quanto que custa o oxigênio? Pega tudo isso, traça um gráfico, mostra para o serviço, a gestão é responsável por isso. E aí o serviço vai enxergar, nesse ponto, a efetividade clínica e financeira da equipe. Eu estou falando só de oxigênio, tem mais uma porrada de coisa. Tempo de ventilação mecânica, tempo de internação na UTI. Hoje os protocolos de reabilitação já comprovam que o impacto clínico de um bom protocolo de reabilitação consegue reduzir tempo de ventilação mecânica. O paciente fica menos tempo no hospital. O paciente reinterna menos. Gente, vocês conseguem entender o quanto isso é impactante para uma operadora de saúde? Quanto que isso rende financeiramente para uma operadora? Enfim, com isso, o professor Derek Chu, também um dos autores, participaram de um guideline. E hoje já se sabe que o limite de saturação periférica de um paciente adulto deve se manter numa saturação de 96%, aceitando, em alguns casos, até a saturação de 90%. Mas não precisamos nos manter somente a esses números, mas como nós chegamos a esses números. E aí, voltamos para esse cenário. Lembrando que existe uma relação direta, eu adoro esse slide, e é por causa da rosquinha, tá? E a gente tem que entender que a minha fonte, a minha forma de produção energética respeita 2 tipos de consumo, o consumo subtrativo e o consumo do oxigênio. E eu preciso entender qual é, de fato, a situação funcional desse paciente, ou como o corpo do paciente está atualmente ou cronicamente numa condição. Porque um paciente que teve uma pneumonia comunitária, que tratou com antibiótico terapia, em alguns dias a função pulmonar dele volta ao normal, que teve uma condição aguda, é uma coisa. Outra coisa é um paciente que tem uma doença pulmonar crônica instalada. E eu fico pensando, saturação, 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 CO2, 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 CO2. Aí o paciente vai para casa, daqui 3 meses ele volta. Aí eu fico, saturação, saturação, CO2, CO2, secreção, secreção, alvéolo, alvéolo, raio-x, raio-x. Aí ele melhora e vai para casa. E dali 6 meses ele volta. E eu fico, saturação, saturação, CO2, CO2, raio-x, raio-x, gaso, gaso, gaso. E como que eu consigo pensar nesse conceito e melhorar a situação do meu paciente? Oxigênio é a principal fonte de produção de ATP. O ATP é a minha fonte energética do corpo.
Eu preciso entender, o corpo do meu paciente, agora, não consegue ofertar a quantidade de oxigênio suficiente para o paciente ter a vida como ele tinha numa condição sem a doença pulmonar instalada. Agora, muito mais do que melhorar a troca gasosa momentânea desse paciente, melhorar a quantidade de CO2 na ventilação desse paciente durante a internação, eu tenho que pensar em preparar esse corpo para esse corpo funcionar da melhor forma possível. Quem já comprou geladeira? Eu tenho que pensar nisso daqui, energia. Será que consome muito? Será que consome pouco? Energia, gente. Como que a célula, como que uma fibra treinada consome oxigênio? Qual que é o meu VO2 de uma fibra treinada? Qual é o meu VO2 de uma fibra destreinada? Eu fiz essa foto 1 ano antes de descobrir que eu ia ser pai. Foi um presságio. E dizem que o esposo engravida junto, né, doutor José Renato? Só que a minha filha nasceu da minha esposa e de mim não nasceu ainda. Tá por aí. Tá chegando. Como que é esse consumo? Será que é A de uma fibra destreinada? Será que uma fibra destreinada consegue aproveitar a molécula de oxigênio da melhor forma devida? A gente sabe que não, gente. Vamos arrumar. Melhorou, né? Está um pouco mais dentro do normal. Então, agora eu começo a pensar nas peças do quebra-cabeça. Vou melhorar a clínica? Sim. Vou melhorar a troca gasosa? Sim. Vou melhorar a ventilação? Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso preparar o meu corpo para receber isso da melhor forma ou preparar esse corpo para ele entender que ele não tem mais a oferta que ele tinha antes. E isso é juntar as atuações. Isso é juntar conceitos que nós tínhamos de oxigenoterapia, melhora de efetividade muscular, só que sem esquecer que muitas vezes eu preciso remover secreções, só que basicamente não esquecer da função desse pulmão. Utilizar treinamento muscular respiratório para garantir que esse paciente tenha esse resultado que eu tinha escolhido por mais tempo. Enfim, vale lembrar que isso foi uma proposta de uma nova mudança que a gente vem vivendo dentro da terapia respiratória, dentro da fisioterapia respiratória brasileira. E a gente nunca pode esquecer que as evidências pautam toda a nossa atuação. Então, é legal, a gente tem um monte de técnica, mas será que essa técnica funciona de verdade? E eu acho que a música Evidências não poderia ser melhor, porque ela fala, chega de mentiras. Eu não vou continuar porque não está muito fácil, né? Enfim, a gente tem pouco tempo para falar um pouco sobre essa transformação, mas eu quero sempre falar para vocês, não deixemos de ser aquilo que nós somos por essência, profissionais de função. A nossa essência está pautada na funcionalidade. A gente briga por causa da ventilação mecânica, é nosso, é do médico. A gente briga por causa da aspiração, o técnico de enfermagem fala físio, aí o físio fala aspira você. E a gente esquece aquilo que é nosso. Função. E o quanto a função consegue impactar positivamente a clínica que a gente estava brigando antes, né? Professor, sei que eu estou um pouquinho atrasado, posso usar 30 segundos, professora? Até mais, não tenho tanto slide para isso, o próximo já é agradecimento já. Eu sei que fiz um refrãozinho bem mal feito, mas eu tenho uma paródia que fala sobre a anatomia do sistema respiratório. E tem uma par de gente que é estudante aqui e eu queria cantar isso para vocês. Vocês deixam? Posso? Vocês permitem que eu faça uma baguncinha um pouco diferente? Licença. Vocês me dão uma licença? Porque assim, eu sou do Capão Redondo. E para piorar, eu nasci em Osasco. E eu cresci em Carapicuíba. Todo mundo... não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Posso? E para cantar uma paródia, a gente tem que estar caracterizado, né, gente? Quem conhece a música Vai Embrasando? Quem riu, eu já sei que conhece. Quem ficou assim, vai embrasando, fala, não escuta. Quem não escutou essa música, não escuta a original. Pensa só na paródia, pensa em Deus. Tá? Essa música é um funk que ficou famoso muito no ano retrasado
E aí, eu com 2 ex-alunos, a gente conseguiu sentar e desenhar um pouco do que era a anatomia do sistema respiratório com essa música, beleza? Não vai rolar um playback, mas nós vamos na capela mesmo, tipo. Bom, vou tomar uma água para fazer um gargarejo para dar uma aquecida na voz, professora Cíntia. Estou ocupando o tempo da Cíntia Johnson, gente. Eu estou com vergonha. É a Cíntia Johnston. Foi minha professora. Bom, a música começa assim, né? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. A música da anatomia faz assim, ó. Entra na narina, coanimeato, a nasofaringe, atrás do palato. Depois da glote, a traqueia tá ligada. Depois da glote, a traqueia tá ligada. E na carina, ela dá uma bifurcada. Então, repara como tá localizada essa parada. Olha o brônquio, esquerda horizontalizada. Pulmão direito, lobo médio é a sacada, tem 2 fissuras e uma bem localizada. E o pulmão esquerdo é menor, é isso aí. 40% do volume que cabe ali. Vai ventilando, o ar entrando, O2 trocando, e saturando. Gente, eu só posso agradecer tudo que a fisioterapia me deu. Quase uma década de Osasco, Carapicuíba, Capão Redondo, mas que me deu meus melhores amigos, me apresentou grandes profissionais, me apresentou minha esposa, hoje eu sou pai, há 19 dias, me deu reconhecimento, me ensinou coisas da vida, me ensinou o que é tomar pancada, me ensinou o que é amizade, me ensinou dificuldade. E fazer parte da história dos 50 anos da fisioterapia não é uma coisa tão simples assim. E a gente só pode agradecer a Deus e agradecer a todos que passaram por nossa vida, porque a nossa profissão é linda. E só cabe a nós fazer dela aquilo que realmente motiva o nosso levantar de manhã todo dia para atender os nossos pacientes e ter um impacto positivo sobre as vidas. Só a gente sabe aquilo que a gente colhe de ver um paciente sem dor, de ver um paciente sorrindo, de ver um paciente voltando a andar, de ver um paciente voltando para casa achando que ele ia morrer, de ver uma família confortada. E a gente tem muito resultado. Hoje nós somos, dentre as profissões da área da saúde, uma das mais importantes, a que tem mais voz, a que mais participa ativamente de discussões e de avanço para a saúde pública e saúde particular no Brasil. Eu quero parabenizar todos vocês. Hoje, 50 anos da regularização da nossa profissão. E esse é só o começo, a gente tem um caminho gigantesco pela frente, mas acreditem, em 50 anos a gente conseguiu fazer muito mais que as profissões não conseguiram no mesmo tempo. Eu sou Augusto Cruz, sigam-me nas redes sociais e parabéns pelos 50 anos, galera. Vamos em frente.